Que presença. Você pode orar por mim essa noite? Amém? Queria que você estendesse suas mãos, que você me abençoasse, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você está feliz? Está feliz com Jesus? Jesus está feliz com você? Amém. Glória a Deus. As crianças já foram? Já desceram? Amém. Queria pedir, se ninguém orou por elas, por favor, um diácono desce lá, ora por elas. Amém. Glória a Deus. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Josué, no capítulo 1. Josué, capítulo 1. Nós estamos num culto que se chama Fé e Milagres. Amém? Você crê em milagres? Eu creio em milagres. E eu creio que Deus, Ele nos chamou para nós servirmos nessa terra, sendo a manifestação do poder dEle onde há a necessidade de um milagre. Não importa onde você esteja. Hoje à tarde eu falava com uma filha que estava fazendo alguns exames. E nós começamos a conversar e eu não podia estar lá com ela naquele momento. Mas foi tão lindo ver o agir do Espírito Santo. Que era como se eu estivesse lá. E espiritualmente eu enxergava o poder de Deus envolvendo ela naquele lugar. Nós estávamos trazendo ali cura, né? O Senhor estava movimentando o mundo espiritual em prol da vida dela. E enquanto eu falava com ela, ela falava para mim: eu tô aqui chorando, eu acho que a moça tá achando que eu sou doida. Eu falei: não preocupa não, só sente a presença. Só deixa o Espírito Santo fazer o que Ele está fazendo. E é assim na nossa vida em todo o tempo. Nós não podemos perder isso. Você carrega algo precioso do Senhor para servir aqueles que naquele momento estão precisando. E nós precisamos estar todo o tempo conectados no Espírito, conectados no céu, sabendo aquilo que Deus quer realizar na terra através da nossa vida, aquilo que Deus quer derramar sobre a terra através da sua vida. E isso é um privilégio para nós, saber que através de nós Deus opera, Deus faz milagres, Deus faz maravilhas, Deus transforma. E hoje eu queria pedir para você, com essa consciência, que você fechasse seus olhos. Era em torno de 5:30 da tarde, a Fabíola me mandou uma mensagem: pastora, estamos indo para Juruáia. O padrasto do Gustavo acaba de falecer num acidente. E o Gustavo é nosso irmão, amém? A Fabíola é nossa irmã, ela é parte dessa família. E assim nós amamos também a mãe do Gustavo, a família do Gustavo. E eu queria que você agora fechasse seus olhos e que você orasse por essa família. Que você aqui em Poços de Caldas, espiritualmente, você vai tocar aquela família. A sua oração vai mover o mundo espiritual. E nesse momento, o Gustavo, a Fabíola, a Elisa, a Sueli,
todos os familiares, todos os amigos serão alcançados pelo consolo do Espírito Santo. Nós cremos, Pai, nós cremos no Teu consolo. Nós cremos que o Senhor está com o Gustavo nesse momento. Senhor, nós cremos que o Senhor pode, Pai, trazer cura ao coração dele. Pai, nós cremos que essa situação não vai trazer danos ao coração do Gustavo, mas vai levá-lo ainda mais profundo na sua pessoa, em quem o Senhor é. Ele te conhecerá ainda mais profundamente neste momento. E Ele será luz ali naquele velório. Ele será luz sobre toda aquela família, sobre os amigos, todos os que amam a vida do padrasto do Gustavo. Senhor, e nós como família, nós clamamos agora pela Fabíola, pelo Gustavo, pela Elis e pela dona Sueli, Pai, que hoje ficou viúva, Pai. O Senhor conhece o coração dela e só o Senhor pode suprir naquilo que ela necessita nesse momento. Por isso, como igreja, nós movemos no céu agora um ambiente de consolo, um ambiente, Senhor, da Tua presença e um ambiente de salvação naquele lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando o Gustavo e a Fabíola chegarem, que você possa abraçá-los. Amém? Que você possa dar a eles palavras de consolo. Em nome de Jesus. Josué capítulo 1, a palavra do Senhor, ela diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém? Você pode se assentar no seu lugar. O tema dessa mensagem é: construa seu relacionamento de fé. Acredito que a maioria aqui conheça a história da libertação do povo de Israel, que era escravo no Egito. E Deus, um dia, levanta um libertador. Deus levanta Moisés. Eu não vou entrar aqui em detalhes, de toda essa obra milagrosa de um libertador e de o que acontece na terra quando um libertador é levantado. Mas nós vamos passar para a parte em que Deus escolhe Moisés, que Deus levanta Moisés, e Moisés, depois de um tempo,
né, longe do Egito, ele retorna e, ouvindo a voz e a direção do Senhor, Moisés liberta o povo de Israel do Egito. E o povo de Israel caminha em direção ao deserto, e a palavra vai dizer que existia ali, da onde eles estavam, até a terra prometida, uma distância de 11 dias. Eles chegariam à terra prometida em 11 dias. Mas a Bíblia, ela também vai relatar todo o processo deste povo em direção à terra prometida. E como vocês sabem, eles não ficaram no deserto 11 dias. Eles ficaram quanto tempo? 40 anos. Deus havia estabelecido uma promessa. Ele havia jurado àqueles homens, àquelas mulheres, àquelas crianças que saíam do Egito naquele momento. Ele havia prometido para eles: eu vou entregar para vocês uma terra que mana leite e mel. Uma terra de heteus, jebuseus, amorreus, vários eus. E Deus cita todos eles. E Deus promete: eu vou dar essa terra para vocês. Só que no processo, a Bíblia vai nos ensinar que Deus, ele chama aquele povo para ser um reino de sacerdotes. Um reino onde todos serviriam a Deus face a face. Todos adorariam a Deus diante dele. Mas não foi isso que aconteceu. Porque quando Deus se manifesta em poder, em glória, assim como ele é, aquele povo prefere não ter que se abster das suas escolhas, da sua vontade, das suas manias, das suas ações, das suas práticas. Porque para estar diante do Senhor precisaria haver uma renúncia. Precisaria haver uma separação. Aquele povo, para estar diante de Deus, o Todo-Poderoso, precisava ter um modo determinado de viver. Então aquele povo, eles dizem assim para Moisés: vai, sobe você. Sobe você, contempla você a face desse Deus. E o que ele mandar a gente fazer, a gente vai fazer. Mas a gente não vai subir não, porque se a gente pisar aí nesse monte, a gente vai morrer fulminado. Porque nós não vamos nos separar, nós não vamos nos abster, nós não vamos viver a vida de santidade, de separação, de consagração que é necessário para os sacerdotes. Eles rejeitaram o sacerdócio. Eles rejeitaram contemplar e estar diante da face do Deus Todo-Poderoso, dia e noite sem cessar. E Moisés sobe. Moisés sobe aquele monte. E Deus chama ele então para mais perto. No primeiro momento ele sobe com alguns anciãos. E a Bíblia vai dizer que aqueles anciãos e líderes, eles conseguiram contemplar a Deus. Mas no momento da intimidade mesmo, só Moisés estava preparado para estar. E Moisés conhece Deus face a face. Moisés conhece Deus na intimidade. Moisés contempla a glória de Deus, todo o poder. Moisés não é consumido pela presença, pelo contrário, Deus chama ele de dentro da nuvem e ele entra dentro da nuvem. Porque Moisés decidiu ser separado. E Moisés aprende direto com o próprio Deus. Moisés cria um relacionamento tão íntimo, tão profundo com o Senhor, que a Bíblia vai nos mostrar lá em Êxodo que Moisés coloca uma construção fora do acampamento. E Moisés chama de tenda do encontro. Ele abre uma tenda lá fora do acampamento. Ele tira esse lugar e não fica no meio do povo. Ele vai se encontrar com Deus fora. Só que o povo sabia quando Moisés ia se encontrar com Deus. E quando ele ia a caminho da tenda, a Bíblia diz que todo o povo de Israel saía à porta da sua tenda, cada um à sua tenda. Mas eles não iam até lá, porque eles já haviam rejeitado. Então só Moisés ia. E quando Moisés e Arão, o sumo sacerdote, chegavam naquela tenda do encontro, e Deus descia com aquela coluna de nuvem sobre a tenda do encontro, simbolizando que ele estava ali com Moisés. A Bíblia vai dizer que um menino, um jovem,
ele ousadamente, ele saía de dentro do acampamento e ele ficava à porta da tenda. Enquanto a presença não ia embora, ele não saía de lá. Moisés e Deus estavam conversando. Deus estava ensinando Moisés, tendo um relacionamento com Moisés, conversando com Moisés sobre o dia a dia de Moisés, estabelecendo princípios para Moisés ensinar para aquele povo. E Josué sabia. Por isso ele ficava ali na porta da tenda. Ele falava: se der uma brechinha, se Deus me permitir, talvez um dia eu possa entrar também. E Josué, ele começa a ver Moisés nesse relacionamento. Josué começa a presenciar o líder dele nesse relacionamento com Deus. Íntimo, profundo, mas que lhe foi impedido de ter também porque os seus pais rejeitaram a presença. Mas Josué queria aquilo. E Josué começa a ver o líder sair de dentro da tenda do encontro. Acabou o encontro de Moisés com Deus. Mas a nuvem ainda estava ali. A nuvem da presença de Deus ainda permanecia ali. E a Bíblia vai dizer que Moisés ia embora para a tenda dele, mas Josué ficava à porta da tenda, porque a presença ainda estava ali. Só que Josué não sabia ainda se relacionar com Deus, mas ele andava juntinho de quem sabia. Tanto que a Bíblia vai dizer que quando Moisés subiu ao monte, ele levou consigo seu auxiliar. E quem era o auxiliar de Moisés? Era Josué. E Josué não podia entrar na nuvem, mas Josué não descia do monte enquanto Moisés não descia. Ele era o primeiro a saber o que Deus tinha dito. Ele era o primeiro a saber todas as experiências que Moisés tinha vivido com Deus. E Josué, ele é construído nesse relacionamento com Moisés. Josué, ele vive os dias dele diariamente, moço, menino, até se tornar um homem e depois avançado já de idade, mas ele vive todos os dias dele conhecendo o relacionamento que um homem poderia ter com Deus através daquilo que Moisés ensinava a ele. Josué, ele por muito tempo, ele vive absorvendo, usufruindo daquilo que Moisés havia construído com Deus. Josué, ele absorve da fé de Moisés. Ele serviu o líder dele com toda a dedicação e amor. E por vezes, na Bíblia, é fácil eu e você enxergarmos a admiração que ele tinha pela fé de Moisés. Tanto que ele se movimentava lado a lado com Moisés. Josué presenciou milagres extraordinários, realizados pelo seu líder, por Moisés, pela fé de Moisés aconteciam. Com certeza Josué presenciou muitas vezes Moisés voltar da tenda do encontro e dizer: hoje eu tive que ficar bravo com Deus. Hoje eu tive que falar para ele: apaga meu nome do livro da vida então. E aí Josué: mas o que Deus respondeu para você, Moisés? Ele falou assim, que o livro é dele, ele escreve e apaga quem ele quiser. Com certeza toda a intimidade Moisés compartilhou com Josué. Isso também porque em muitos momentos nós vemos Deus chamar Moisés e dizer: ei, a hora que você morrer, é o Josué que vai ficar no teu lugar. Mas acontece um momento que nós acabamos de ler aqui, onde Josué perde Moisés. E Josué perde a referência que ele tinha de fé. Porque a fé que Josué tinha era a fé que ele via em Moisés. Tudo que Josué conhecia de relacionamento com Deus era de onde? Do relacionamento de Moisés com Deus. Porque ele ainda não havia provado nada. E Deus, quando Ele quer nos construir em um relacionamento, Ele não pega leve conosco. Deus não pegou leve com Josué. E Deus chama Josué. E Ele diz: Josué, Moisés morreu. Josué, Moisés está morto. Porque com toda certeza alguém que é muito próximo de alguém vai viver o luto, não vai? Vai chorar a perda.
vai sentir a ausência e vai se sentir abandonado também. Vai sentir que alguma coisa se perdeu, vai ficar um buraco. E Deus, ele chama Josué e fala: Josué, por que você está aí chorando? Por que você ainda está aí parado? Josué, por que você aí está sem rumo? Por que você ainda não entendeu? Moisés morreu, mas a minha palavra continua a mesma. Josué, Moisés, o meu servo, está morto. Mas agora é você. Agora é com você, Josué. O que você vai fazer a partir de agora, Josué? Você vai ficar aí chorando porque tudo acabou? Ou você vai estabelecer a partir de hoje um relacionamento comigo? Ou você vai me buscar, Josué? E você vai aprender a fé que é construída no relacionamento. Se você for ficar vivendo do que Moisés te ensinou, Josué, não vai ter muita serventia para você nesse momento. Porque o que Moisés te ensinou, ele estava no deserto. Você está à porta da terra prometida. E a partir de agora, Josué, você precisa de algo novo. E esse algo novo você vai ter que buscar. Sabe o que eu aprendo com isso? É que a fé, muitas vezes nós nos apegamos na fé do nosso irmão, não é? Do nosso pastor. Muitas vezes nós nos apegamos na fé do nosso líder de célula ou de um intercessor. E aí você passa qualquer luta, qualquer dificuldade ou qualquer tempo novo que aparece na sua vida, você já pensa: eu vou pedir lá para a irmã Marlene orar para mim. Eu vou ligar lá para a irmã Nair, porque ela é intercessora, ela vai orar por mim e Deus vai ouvir a oração dela, ela tem tanta fé. Eu vou falar com o diácono José, afinal de contas ele é um diácono. E ele tem acesso mais rápido. E nós deixamos de construir um relacionamento com Deus. Nós deixamos de construir um relacionamento que vai gerar em nós fé. Fé para operar nos mesmos milagres. Fé para operar no mesmo impossível. E a fé necessária para começar dali para frente algo novo de Deus que está chegando nas nossas vidas. Josué nunca poderia desistir daquilo que Moisés ensinou para ele, era importante, construiu ele, desenvolveu ele. Mas o povo de Israel agora estava perto de conquistar um território. Talvez Josué pensasse: não, eu vou fazer tudo o que Moisés fez, mas as situações, as circunstâncias dali para frente não seriam mais as mesmas. O que ele viveu até ali já não era mais suficiente para o que viria adiante. E ele precisava entender aquilo que Deus estava falando com ele. Josué precisava encontrar dentro de si a fé que ele tanto admirava em Moisés, mas agora precisava ser desenvolvida individualmente nele. Precisava ser construído de um relacionamento e de novas experiências dele com o Senhor. Tudo agora estava na responsabilidade daquele jovem, daquele que um dia foi jovem, que serviu, que foi um aprendiz, mas que agora estava sendo escolhido por Deus para ser o sucessor de Moisés. Será que Deus não está colocando diante de você algo novo e que Ele está contando com você para liderar essa grande obra a partir daqui? O Senhor tem ministrado muito ao meu coração nesses tempos. E eu tenho intercedido pela igreja nesse sentido, para que a igreja alcance um nível de maturidade em Deus. Para que a igreja encontre um relacionamento mais profundo em Deus. Para que você seja a representação daquele que hoje é seu pastor, sim, tudo bem. Mas que você possa agir como seu pastor agiria em uma circunstância difícil. Para que você possa ser a representação do seu bispo. Talvez em outra cidade que você vai pisar, mas você está levando a presença, ao reino de Deus ali.
Talvez aconselhando você mulher, aconselhando uma mulher e pensando: eu vou ligar para a pastora Juliana, o que será que ela vai falar aqui? E Deus está dizendo para você: construa a sua fé agora, porque você vai precisar tocar outras mulheres. E nós só somos capazes de exercer a fé quando nós temos relacionamento com Deus. Josué viveu do relacionamento de Moisés por muito tempo, mas chegou a hora em que ele precisava de um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Algo que ele precisava construir pessoalmente com Deus. Experiências. Fala para mim, quando você fala de um assunto que você não viveu. Você estudou sobre aquele assunto e você sabe falar sobre ele. Tudo bem. Mas fala para mim se não é diferente quando você experimentou aquela situação que você está aconselhando. É diferente a experiência do conhecimento. E se você não buscar ter experiências com Deus, a sua fé não vai ser construída. Na hora que a sua fé for provada, na hora que a sua fé precisar entrar em ação, você não vai conseguir exercer. Você vai lembrar de outro que tenha relacionamento, de outro que seja íntimo. Vou ligar lá para aquela irmãzinha porque ela é íntima de Deus. Vou ligar lá para o meu pastor porque ele é íntimo de Deus. E Deus está dizendo: seja meu íntimo. Construa a fé dentro de você, porque é através de você que milagres vão começar a acontecer. Você pisa em lugares que talvez eu e o pastor não vamos pisar, e aquele lugar precisa da presença, precisa ser tocado, precisa viver algo extraordinário de Deus. E se você está lá, você é o canal de Deus naquele lugar. Mas tudo isso é construído na intimidade. Você vai subir o monte ou você vai pedir para Moisés subir para você? O que você escolhe a partir de agora? Josué estava vivendo luto, Josué estava vivendo uma perda, Josué estava vivendo uma ausência. Tudo isso foi sentido, foi vivido por Josué, mas não tinha mais tempo para isso. Existia um desconhecido diante dele, existia uma situação nova diante dele, e ele precisava construir em Deus algo. Ele precisava. Josué precisava se lembrar que havia uma palavra de Deus. A situação mudou, mas a palavra de Deus não mudou. E é isso que nós precisamos nos firmar. Quando nós nos relacionamos com Deus, quando nós conhecemos Deus na intimidade, quando nós construímos fé naquele a qual nós servimos, você precisa entender isso. Quando você se relaciona com Deus e você conhece Ele intimamente, você tem consciência e confiança de que todas as circunstâncias podem mudar, mas a palavra que Ele te entregou nunca vai mudar. É isso que Ele estava dizendo para Josué. Ele estava dizendo: sabe, aquela palavra, aquela promessa que eu fiz, ela continua de pé, Josué. Moisés foi, mas você está aqui, e agora eu preciso que você continue. Há muito para se conquistar, há muito para se realizar, há muito para se fazer, Josué, e eu estou contando com você. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós? Há muito para se fazer, e o Senhor está contando comigo e com você. Será que nós vamos continuar achando que não somos capazes, que não podemos, que nunca vamos chegar? O Senhor, Ele está acessível para mim e para você. O Senhor está acessível para cada um de nós. A fé é que move. É a fé que movimenta. Josué precisava construir dentro dele fé para ousadamente agarrar a palavra que Deus havia entregado para Moisés e continuar, e perseverar,
e avançar e seguir em frente. Se Josué não construísse isso dentro dele, ele não conseguiria. Ele ficaria preso na dor, ele ficaria preso no luto, ele ficaria preso em dúvidas, em baixa autoestima. Porque até ali ele só caminhou nos passos de Moisés, e agora existia um caminho a ser construído. Ou ele tinha esse caminho? O deserto tinha acabado ali, acabou o deserto. Se fosse deserto, ele tinha ainda para caminhar bastante, mas Deus já havia falado: Moisés. Deus chama Moisés e fala: Moisés, vem aqui, olha para tudo isso daqui, você está vendo? Tudo isso é a terra que eu vou dar para o povo de Israel, Moisés. Moisés chegou no ponto final. Acabou o deserto, agora já era a conquista da terra. É ali, exatamente nesse ponto, que Moisés morreu. Então Josué não tinha para onde voltar. Ou ele começava a construir um novo caminho diante da palavra de Deus, e caminho esse que não estava claro para ele. Ou ele confiava na palavra, ou ele buscava Deus como Moisés buscava, ou ele paralisava ali e desistia, morria na praia. Acabou. Moisés morreu, acabou. Não. A promessa não morreu, Josué. Então é daqui para frente, constrói o caminho, começa a caminhar, começa a marchar, começa a avançar. Vai, Josué. Vai, porque eu estou dizendo, eu vou estar com você. Mas você precisa ser forte e ser corajoso. O Senhor, Ele diz, Ele dá para Josué duas missões: seja forte e seja corajoso, porque o resto é comigo. Só seja forte, só seja corajoso, não tenha medo. E o Senhor, Ele continua ensinando Josué, e Ele diz para ele: não se desvie daquilo que eu ensinei, não se desvie da minha lei. Deus, Ele começa um relacionamento com Josué íntimo e profundo, ensinando para Josué como é que Josué nunca estaria sozinho. Não se afaste da minha lei. Não se afaste do livro da lei. Medita nela dia e noite. Tenha cuidado de fazer conforme tudo que nela está escrito. Olha que coisa linda. Deus chama Moisés para o monte, entrega para Moisés o livro da lei. E ele fala para Moisés, Deus escreve primeiro, Moisés quebra a pedra. Depois Moisés tem que escrever a lei. E tem que passar tudo ali. Por quê? Porque Deus sabia que Moisés ia partir. Moisés tinha um fim, mas a palavra dele não. Então ele fala: você vai deixar a minha palavra. E Deus já sabia desse momento. Josué, lembra que eu entreguei a minha lei para Moisés? Lembra que Moisés, antes de morrer, ele leu a lei toda para vocês? Ele releu a lei para vocês? Você lembra disso, Josué? Então, Moisés se foi, mas a minha lei continua aqui. Então, para eu continuar com você também, Josué, você precisa guardar as minhas palavras. Sabe por que muitas vezes nós não temos fé suficiente para ver as coisas acontecerem? Porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Porque nós não conhecemos a lei. A palavra de Deus, ela traz fé ao seu coração. A palavra de Deus, ela é o teu alimento. É ela que te dá força para continuar. É ela que te estabelece, que te fortalece, que te sustenta. Deus, Ele diz, Jesus, Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra de Deus. E é essa palavra que nos sustenta. É essa palavra que nos faz permanecer. É essa palavra que no dia que o diagnóstico mal vem sobre você, você se lembra: mas não é isso que o meu Deus diz. Não é isso que o meu Deus disse. E eu vou me agarrar aqui ao diagnóstico de um ser humano, ou eu vou me agarrar à palavra do meu Deus? Isso é fé. Isso é você empenhar a sua fé na palavra
que vai trazer vida, a palavra que movimenta o mundo espiritual. E todas as vezes que você estiver passando por qualquer tipo de situação, que você achar que a sua fé está esmurecendo, pegue essa palavra aqui. Leia ela em voz alta para você ver o que acontece. Comece a declarar ela em voz alta. Eu sei que o meu Redentor vive. O Senhor é a minha força, a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me sustenta com a sua destra fiel. Cairão 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Por que você acha que essa palavra está aqui? É para você fazer uso dela, é para ela estar dentro de você. É porque é ela que vai te sustentar no dia mau, no dia da dificuldade. E é isso que Josué precisava entender. Josué, Moisés tinha a minha palavra gravada no coração dele. É por isso que ele não desfalecia. É por isso que ele vencia. É por isso que ele tinha tanta fé, Josué. Então você precisa ter a minha palavra gravada dentro de você também. Porque eu não vou te abandonar, eu vou estar com você. Seja forte, seja corajoso. Eu estarei com você por onde quer que você andar. E quando Josué ele é tomado por essa certeza, quando Josué ele compreende o que Deus estava falando, quando Josué entende, ei, Deus está disponível para mim. Meu irmão, Deus está disponível para você. E se você buscar Ele, se você mergulhar nele, se você desejar Ele, mais que o ouro, mais que a prata, mais do que aquilo que Ele pode te dar, se você desejar o Senhor, assim como Josué um dia desejou, Ele se apresenta para você. Ele reina sobre você, Ele reina sobre a tua vida. Ele se torna o Senhor da tua vida. Sabe qual é o problema? É que nós buscamos a Deus, muitas vezes, por aquilo que Ele pode nos dar. Nós nos como satisfazemos. Para nós está suficiente se Deus nos der tudo que nós precisamos. Para mim isso não é suficiente. E eu nem quero que Ele me dê, se não for para eu ter a presença dEle. Se não for para eu conhecê-lo face a face, se não for para eu ter experiências com Ele, se não for para eu conhecer o Deus de perto que Ele é, o Deus que pode produzir dentro de mim para que eu possa produzir na vida do outro. Josué estava ali incumbido de uma responsabilidade muito grande. O destino de uma nação estava diante dele. Aquela nação que todos os povos temiam, por quê? Porque quando eles se aproximavam das terras, com a liderança de Moisés, eles derrotavam os inimigos. Eles conquistavam. Tanto que Raabe, ela diz, olha, o povo aqui está todo descabelado, porque ouviram falar que os israelitas estão chegando. E onde eles pisam, eles carregam uma promessa. Gente, o inimigo tem mais fé muitas vezes do que você. O inimigo estava falando, ei, nós estamos apavorados porque vocês estão chegando e nós ouvimos falar que vocês têm um Deus que prometeu a nossa terra para vocês. E aquele povo estava apavorado, porque eles criam mais no Deus de Israel do que os próprios israelitas. Mas quando os israelitas chegam, eles conquistam Jericó. Quando os israelitas chegam, os amalequitas são destruídos. Quem estava lá lutando contra os amalequitas? Era Josué. A Bíblia diz que Josué acabou com Amaleque a fio de espada. Os inimigos conheciam o Deus de Israel. O seu inimigo conhece o seu Deus. O seu inimigo fica apavorado quando você se aproxima do território dele.
O seu inimigo se desespera ao saber que um filho do Deus vivo está chegando. Só que aí, ele apavorado começa a fazer barulho. Ele apavorado começa a tentar te intimidar. Ele apavorado, ele começa a tentar te intimidar. E aí você fica com medo do barulho dele. E aí você retrocede. E aí você deixa de confiar. Porque você ainda não construiu um relacionamento que vai construir em você a fé inabalável. Nós precisamos saber quem é o nosso Deus. Nós não podemos ficar esperando um Deus que só nos dá, que só nos dá, que só nos dá. Porque no momento da pressão, no momento da dificuldade, nós não vamos encontrar o Deus que está conosco pelo vale da sombra da morte. Se nós não conhecemos Ele por quem Ele é. Só sabe que Deus caminha conosco pelo vale da sombra da morte aquele que tem relacionamento com Deus. Aquele que constrói a fé dentro de si por um relacionamento de intimidade. Que não confia na fé só de Moisés, que é construído mediante as experiências de Moisés, ouve aquilo que Moisés tem para ensinar, absorve e deseja aquilo que Moisés viveu, mas que também constrói o seu relacionamento e a sua experiência. Nós não podemos viver só daquilo que Deus pode nos dar, igreja. Nós estamos passando para um novo nível, para um novo tempo. Nós estamos conquistando territórios. Nós estamos entrando em lugares, a igreja do Senhor está entrando em lugares que você nem imagina. Que você nem imagina. Mas se você tem um relacionamento íntimo e profundo com Deus, Deus estabelece você como intercessor. Deus conta para você. Deus fala para você: ei, igreja, o Wilson e a Flaviane estão visitando alguns lares. Estão fazendo cultos em alguns lares. Em regiões que Satanás acha que já ganhou, que já dominou. Então eu preciso que você se levante em intercessão agora e que você no mundo espiritual abra um caminho para que eles possam estabelecer o reino de Deus lá. Para que a igreja possa ser estabelecida lá. Deus, Ele quer contar com você. Ele quer contar para você os planos dEle. Ele quer fazer de você participante daquilo que Ele está fazendo na terra. Mas nós só queremos aquilo que Ele pode nos dar. Nós não nos preocupamos com aquilo que Ele está fazendo, desde que Ele faça aquilo que nós queremos. E isso não pode mais existir no meio do povo de Deus. De uma igreja que está vivendo os últimos dias. Uma igreja que está sendo preparada para um grande avivamento. Não adianta vir aqui na igreja e só sentir a presença, se essa presença não ficar com você em todos os lugares. Não adianta vir aqui chorar, cantar um louvor, mas você não pôr em prática aquilo que a tua própria boca falou aqui durante o louvor. Não adianta vir aqui e ficar só pedindo e receber bênção e ficar feliz porque Jesus fez na sua vida, se lá fora você não tem sido igreja. Se lá fora a fé que essa igreja professa não está sendo manifestada através da sua vida. O Senhor faz, o Senhor realiza, o Senhor nos abençoa. Eu posso dizer que lá em casa, nós não estamos longe do vale nem do deserto. Mas eu posso dizer para você que a nuvem da presença nunca se apartou do nosso lado. E nesses lugares nós temos tido várias experiências com Deus. E nós temos conhecido Deus de uma forma como nunca antes. Não é porque eu estou no vale ou porque eu estou no deserto que eu vou murmurar, que eu vou desacreditar daquilo que um dia Deus falou pela boca dos seus profetas ou aquilo que está escrito na sua palavra. Mas é nesses lugares que eu tenho a oportunidade de experimentar Deus como nunca. Porque a hora que chegar lá no céu não vai ter vale. Lá no céu não vai ter deserto. Lá no céu não vai ter o vale da sombra da morte para você
ter experiências com Deus. Lá você vai ter Deus em todo o tempo, mas aqui existem tesouros para nós recolhermos no meio da dor. Existem tesouros que Deus quer entregar para nós diante de uma situação difícil, diante de uma situação que parece impossível. Talvez você já esteja como Josué, ali às portas da terra prometida. Você já saiu do deserto e você sente que agora é um novo começo. Mas quando você percebeu que a terra prometida estava ali, você percebeu que ela também tinha gigantes. E você pensou, por que Deus me trouxe aqui se ia ver esses gigantes? Por que Deus me deixou aqui se eu tenho que lutar mais uma vez? Eu já estou cansada do deserto. E Deus está dizendo para você, ei, agora é um novo tempo. Agora é um tempo em que eu quero construir a fé dentro de você. Agora é um tempo que eu quero me revelar para você, assim como eu me revelei a Moisés. Agora é um tempo onde eu quero construir algo profundo com você. Algo entre mim e você, algo pessoal entre mim e você. Sabe o que é lindo? É que Deus, Ele nunca faz do mesmo jeito com todo mundo. O que Ele tem comigo, Ele tem comigo. O que Ele tem com você, Ele tem com você. O que Ele quer construir em você é importante para mim. Eu preciso daquilo que Deus quer construir em você. Mas se você não buscar, se você não desejar, se você não se desafiar a chegar a níveis mais altos e profundos com o Senhor, eu não vou poder receber daquilo que você carrega. E você não vai conseguir tocar outros. E talvez esses gigantes vão sobressair sobre você, porque você ainda não sabe quem é o teu Deus. Que o gigante estava apavorado a hora que você estava chegando, mas aí ele viu que nem você tem fé no teu Deus. Então ele falou, já venci. Se você soubesse quem é o seu Deus, e se você se permitisse relacionar com Ele no nível que Ele quer se relacionar com você. Assim como Moisés estava ali para instruir o povo, nós como sacerdotes, nós estamos aqui para instruir a igreja. Só que nós vivemos num tempo diferente de Moisés, porque o véu do templo se rasgou. O véu que nos separava da presença, da intimidade, ele foi rasgado quando Jesus foi rasgado naquela cruz. E por conta daquele corpo de Jesus rasgado por mim e por você, Deus manifestou aquilo que já estava acontecendo no céu, Ele manifestou na terra. E Ele rasga do alto a baixo o véu da separação. E Ele indica para mim e para você hoje. Hoje você tem livre acesso. Hoje você pode entrar na minha presença. Hoje você pode me buscar e eu vou me manifestar a você. Então não perca mais tempo, igreja. Não perca tempo. Você tem acesso. Deus quer construir em você um relacionamento profundo com Ele. Ele quer fortalecer em você a fé que você já carrega, sim, porque senão você não estava aqui. Você acha que Josué não tinha fé? Lógico que ele tinha. Mas ele tinha fé de ouvir falar. Ele tinha fé de andar com Moisés. Agora Deus estava pondo diante dele uma fé que seria construída num relacionamento individual, profundo. E é isso que Deus quer fazer com a igreja dele nesses dias. Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar. É muito importante aquilo que os Moisés deixaram para nós. Muito importante. E nós nunca vamos poder desprezar aquilo que eles deixaram em nós. Mas isso não pode nos limitar na fé. Porque Deus está preparando um tempo para nos construir em experiências com Ele. Deus está construindo algo dentro de nós.
Deus está construindo algo dentro de você. E talvez você já ouviu, ou sentiu, ou desejou a presença dele durante esses dias. Eu tenho certeza, porque ele faz isso comigo. Eu tenho certeza que ele já chamou a sua atenção. Talvez você não parou para ouvi-lo, mas ele te deu sinais. Porque ele não desiste de nenhum de nós. O problema é que às vezes a gente quer ouvir do Moisés e não do próprio Deus. E hoje o Senhor, ele quer te levar para esse novo nível. Feche seus olhos. E em nome de Jesus, peça para ele. Se você deseja, peça para ele. Fala para ele: Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer face a face. Eu quero que o Senhor tenha prazer em me visitar, em falar comigo. Eu quero te conhecer, Senhor. Eu quero te conhecer na intimidade. Eu quero um relacionamento com o Senhor. Senhor, eu quero ter essas experiências. Eu não quero mais somente assistir os milagres de Moisés, mas eu quero, Senhor, ser um agente de milagres nessa terra. Eu quero orar pelos enfermos e eu quero que eles sejam curados através da oração. Eu quero chegar em lugares e eu quero que a tua presença chegue comigo, mudando aqueles ambientes. Senhor, e no vale, no deserto, no vale da sombra da morte, não importa, Senhor. Eu não quero ser movido pelas circunstâncias, mas eu quero ser movido pela fé que foi construída através desse relacionamento. Fala isso pro Senhor. Me espanto com o peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada, declara isso. É tudo sobre você. Mais perto, declara isso, querido. Mais perto do monte, mais perto da me espanto com o peso da tua glória, mais perto da morte, mais perto. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é chuva e chuva forte, vento e que a porta aberta, mas a fechada é tudo sobre você. E eu vou subir que muitos até eu vou entrar na casa e vou fazer
isso, eu vou subir. Declare isso, que muitos desistiram. e eu vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo Quer me peça pra ele, então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você e vento forte é você, e que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Sabe o que eu aprendo? Quando Josué começou a construir esse relacionamento diretamente com Deus, a Bíblia vai dizer que ele chama todos os líderes do povo de Israel e ele diz: se preparem, porque em 3 dias nós vamos conquistar. Há direções, há instruções que você precisa, que só Deus vai poder te entregar. E Ele vai te entregar quando você passar a buscá-lo de todo o teu coração. Às vezes situações estão na sua vida, circunstâncias permanecem na sua vida e você não sabe o porquê. E bastava só você aplicar o seu coração e buscar o Senhor de todo Ele. Em você desejar conhecer o seu Deus. Em você dizer: Senhor, não importa mais essa circunstância, não importa mais o que eu estou passando. A única coisa que eu preciso é te conhecer. A única coisa que eu preciso, Senhor, é ser desenvolvido em fé. É conhecer verdadeiramente quem o Senhor é. Porque eu vou entender que a porta fechada muitas vezes é o Senhor quem fechou. Que a tempestade que está na minha vida muitas vezes é o Senhor para chamar a minha atenção e eu não estou vendo. Quando você parar de olhar para as circunstâncias e olhar para o Senhor, e você construir esse relacionamento com Ele, a fé que vai brotar de dentro de você vai mover montanhas. A fé que vai ser gerada dentro de você, ela vai mudar circunstâncias. E você vai manifestar o poder de Deus por onde você passar. Não limite o poder de Deus só na sua vida. Não limite o poder de Deus naquilo que você quer só para você. Se relacione com Deus por quem Ele é. E Ele vai fazer e manifestar o poder dEle através de você, para tocar aqueles que estão ao seu redor. É muito bom quando Deus faz para nós, mas é melhor ainda quando Ele faz através de nós. Construa esse relacionamento com Ele, porque Ele vai fazer através de você. Sabe o que Ele diz para Josué? Eu vou estar com você, Josué. Tudo que Josué fazia, Deus estava com ele. Josué não perdia batalhas, porque Deus estava com ele.
E Josué não lutava batalhas dele somente, ele lutava batalhas de toda uma nação. Talvez o Senhor está querendo entregar para você a batalha de uma nação. Deus está dizendo para você: ei, faça parceria comigo. Ouça o que eu quero fazer e faça parte disso também. Deus quer que você participe com Ele daquilo que Ele quer fazer nessa terra. E isso é um privilégio para nós. Então que a partir de hoje, essa palavra fique cravada dentro de você. Que ela te faça perder o sono. Porque você vai acordar nas madrugadas e vai dizer: eu preciso buscar a presença. Ei, Deus vai falar comigo nessa madrugada. Deus vai falar comigo hoje. Às vezes você vai estar lá sentado no seu trabalho e você vai se lembrar da palavra e vai falar: peraí, Deus está aqui. Então se o Senhor está aqui, senta aqui comigo. Fala comigo. É dia a dia com Ele, é todo o tempo com Ele. A presença dEle vai te acompanhar por onde você for. E se você quiser, você vai participar daquilo que Ele está fazendo nessa terra. E quando Ele alinha um filho, pode ter certeza que Ele está falando a mesma coisa com os outros filhos. Ele está movimentando para propósitos dele. E sabe o que vai acontecer? Vai acontecer um avanço do reino de Deus sobre a cidade de Poços de Caldas. A cidade de Poços de Caldas vai conhecer o seu Deus. E os inimigos vão ficar desbaratinados. Porque um filho e uma filha de Deus que tem intimidade com Ele chegou. E ele vai ter que correr. É isso que Deus tem para nós, igreja. Então não fique na fé de Moisés. Construa a fé que Deus quer construir dentro de você. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus, que palavra poderosa. Amém, irmãos? Pode se sentar rapidinho. A gente vai para os nossos avisos. Se puder colocar aí para nós, por favor. No domingo, pela manhã, a gente tem o culto às 9 da manhã, o culto da família. Esse culto de domingo agora é o culto das primícias já, né? Dia 1º de dezembro, já é o culto das primícias e Santa Ceia, às 9 da manhã e às 18 horas. Você não pode perder. Nós também vamos ter aqui a mesa do amor. Então, você que quer doar 1 quilo de alimento não perecível, né, para alguma família, você pode estar trazendo esse alimento para ajudar. Na terça-feira nós temos células. Quem ainda não está em célula pode estar procurando a Camila, pode estar procurando a Mariane, o Alexandre, o presbítero Edson. Na quarta-feira nós temos o Cristo em Casa, às 3 horas da tarde. Se você também quiser o Cristo em Casa na sua casa, né, ter um culto da tarde, você pode conversar com a pastora. Na quinta-feira nós temos esse culto maravilhoso de fé e milagres, que você não pode perder. A panqueca das meninas da dança foi adiada para o dia 6. Então, seria amanhã, a entrega vai ser adiada para o dia 6. Quem encomendou, nós pedimos por gentileza procurar a Mariane, né, para fazer o pagamento e acertar. As meninas dançam aqui lindamente, né, e elas estão aí querendo melhorar ainda mais para adorar ao Senhor. Amém? Então, você que já encomendou, faça o pagamento, tá bom? Para fazer a entrega, pegar o seu no dia 6. E hoje nós temos um visitante muito especial, o Caio. Levante sua mão aí, Caio. Seja muito bem-vindo. Aplauda o Senhor pela vida do Caio. Amém? Caio, nós sempre falamos aqui que Jesus é o principal aqui, né? A principal estrela, o convidado especial. Mas depois de Jesus é você, Caio. Então se sinta abraçado, acolhido, volte mais vezes, porque nós somos uma família. Amém? E eu quero chamar aqui a Ana Beatriz, que amanhã é aniversário dela.
E o Alexandre vai fazer uma oração por ela rapidinho. Amém? Se coloque de pé. Vamos abençoar a vida da Ana. Se tiver mais alguém fazendo aniversário, que fez aniversário nesse mês de novembro, pode estar vindo aqui. Amém? Eita glória! Estenda suas mãos. Vamos abençoar a vida da Ana. Tá fazendo quantos anos? Tá fazendo 13 anos. Ela estava ansiosa porque ela queria ir para a Viva. E agora ela já está lá com a gente. Então estenda suas mãos. E enquanto eu orar aqui, eu queria que vocês também orassem aí, lançando palavras de prosperidade, bênção sobre a vida dela. Amém? Então feche seus olhos e estendam as mãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós colocamos aqui a Ana Beatriz debaixo da Tua graça, da Tua presença. Que o Senhor venha abençoar ela de uma forma grandiosa. E que em nome de Jesus, nessa data tão especial, o Senhor